A aula dele é incrível, o conteúdo muito didático, essencial, perfeito. Então, titio, muito obrigada mesmo de coração. E como o senhor sempre fala, tamo junto. Vim aqui para agradecer o tio Rômulo, porque ele me ajudou muito esse ano e consegui bater minha meta e atingir 900 mais. Eu saí da média de 600 pontos para 960. Obrigada, eu tenho certeza que essa conquista foi graças a todos os seus ensinamentos. Eu tirei 900 pontos na nota do Enem de 2022, graças ao Rômulo, que ele me ensinou muito bem, me deu sempre muita segurança, sempre me motivou muito. Apesar de ter feito alguns cursinhos online, inclusive presencial, ele foi o meu maior diferencial. Foi ele quem me ensinou toda a estrutura da redação do Enem. E sem ele, nada desse sonho seria possível. Eu serei eternamente grato por ele, por todo o esforço e por toda a didática incrível que ele fornece nas suas aulas. Eu tirei 900 na redação, estou muito feliz. A sua didática, como sempre, excelente. Então, pessoal, estude com Rômulo Bolivar. Então, assim, você que irá fazer o Enem este ano, no ano de 2023, e que não sabe nada de redação do Enem, teme a redação do Enem e odeia a bendita gramática, eu te convido a participar das aulas do titio, assinar o seu cursinho, que seus 900 mais virá. Muito obrigado, titio. Eu não teria conseguido ser você. E pra quem vai assinar com o titio, pode fechar porque é tranquilidade. E eu tirei 940 na redação do Enem 2022, seguindo o método e as dicas do professor Rômulo Bolivar de redação. É meu segundo 900 mais consecutivos, graças ao Rômulo. Com o Rômulo eu perdi o medo de escrever, tive muita segurança para escrever redação. Eu gostaria muito de agradecer a ele por isso. Com muito esforço, dedicação e as aulas maravilhosas do titio Rômulo, eu consegui tirar 900 na redação do Enem. A aula dele é incrível, o conteúdo muito didático, essencial, perfeito. Então, titio, muito obrigada mesmo de coração. E como o senhor sempre fala, tamo junto. Vim aqui para agradecer o tio Rômulo, porque ele me ajudou muito esse ano e consegui bater minha meta e atingir 900 mais. Eu saí da média de 600 pontos para 960. Obrigada, eu tenho certeza que essa conquista foi graças a todos os seus ensinamentos. Eu tirei 900 pontos na nota do Enem de 2022, graças ao Rômulo, que ele me ensinou muito bem, me deu sempre muita segurança, sempre me motivou muito. Apesar de ter feito alguns cursinhos online, inclusive presencial, ele foi o meu maior diferencial. Foi ele quem me ensinou toda a estrutura da redação do Enem. E sem ele, nada desse sonho seria possível. Eu serei eternamente grato por ele, por todo o esforço e por toda a didática incrível que ele fornece nas suas aulas. Eu tirei 900 na redação, estou muito feliz. A sua didática, como sempre, excelente. Então, pessoal, estude com Rômulo Bolivar. Então, assim, você que irá fazer o Enem este ano, no ano de 2023, e que não sabe nada de redação do Enem, teme a redação do Enem e odeia a bendita gramática, eu te convido a participar das aulas do titio, assinar o seu cursinho, que seus 900 mais virá. Muito obrigado, titio. Eu não teria conseguido ser você. E pra quem vai assinar com o titio, pode fechar porque é tranquilidade. E eu tirei 940 na redação do Enem 2022, seguindo o método e as dicas do professor Rômulo Bolivar de redação. É meu segundo 900 mais consecutivos, graças ao Rômulo. Com o Rômulo eu perdi o medo de escrever, tive muita segurança para escrever redação. Eu gostaria muito de agradecer a ele por isso. Com muito esforço, dedicação e as aulas maravilhosas do titio Rômulo, eu consegui tirar 900 na redação do Enem. A aula dele é incrível, o conteúdo muito didático, essencial, perfeito. Então, titio, muito obrigada mesmo de coração. E como o senhor sempre fala, tamo junto. Vim aqui para agradecer o tio Rômulo, porque ele me ajudou muito esse ano e consegui bater minha meta e atingir 900 mais. Eu saí da média de 600 pontos para 960. Obrigada, eu tenho certeza que essa conquista foi graças a todos os seus ensinamentos. Eu tirei 900 pontos na nota do Enem de 2022, graças ao Rômulo, que ele me ensinou muito bem, me deu sempre muita segurança,
sempre me motivou muito. Apesar de ter feito alguns cursinhos online, inclusive presencial, ele foi o meu maior diferencial. Foi ele quem me ensinou toda a estrutura da redação do Enem. E sem ele, nada desse sonho seria possível. São lindos, né? Se você tem um sonho, aqui é o seu lugar. A redação vai te aprovar. Pode acreditar. Então vem com o titio, vem. Enem, concurso e vestibular. Se não fugir desse tema, a aprovação vai chegar. Então vamos estudar, vamos escrever e a vaga conquistar. Proposta e repertório sociocultural, fazer o mundo melhor. Então vem com o titio, vem. Enem, concurso e vestibular. Se não fugir desse tema, a aprovação vai chegar. Vem com o titio. Candidato Enem Titio Rômulo, estamos aqui mais uma vez, como eu digo sempre, juntos e trabalhados nesse Shallow. A aula de hoje é importantíssima. Nós vamos falar sobre a competência 4, nós vamos falar sobre repetição de palavras, nós vamos falar sobre o uso do conectivo. Eu já estou começando sem ar, que situação, né? Enquanto a musiquinha vai tocando ali, eu vou fazendo meu aquecimento, meu exercise, eu vou dando meus pulos aqui para já entrar nessa corda toda, porque tem hora que eu pulo tanto, que quando dá o valendo, que dá o play, eu já estou com a língua para fora, eu já estou em condição de andar e de caminhar aqui. Então eu já quero começar cumprimentando minha intérprete maravilhosa, beijo, carinho, no poder, na elegância, lá com a cama nas costas, batalha espiritual travada e vencida, olha que elegante, carezice. Vamos lá então, um beijo para a equipe por trás das câmeras, no poder e na elegância, todo mundo aí, e chama todo mundo, porque hoje, presta atenção, hoje a gente vai fazer um raio-x da redação. Sabe no raio-x, que você tem um corpo humano e no raio-x você vê só o esqueleto? Hoje a gente vai olhar esse esqueleto e eu vou mostrar onde você encaixa cada conectivo. A aula de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre os conectivos, nós vamos ver um mapa da redação bonitinha, no poder e na elegância. A gente vai ver que cada ponto tem um conectivo relacionado, uma expressão coesiva correlacionada. Depois nós vamos falar sobre a repetição de palavras. E no começo eu mostro uma redação nota 1000, para poder a gente só verificar onde estão os conectivos. E no final eu vou trazer uma redação aí, modelo nota 1000 inédita. Acho que é uma das redações, se eu não me engano, que eu fiz com a equipe fechada, o pessoal da turma fechada que faz, né, redação junto comigo aí no Poder e na Elegância. E eu vou mostrar para vocês qual é a relação dos conectivos nessa produção textual. Então a gente abre com uma redação que já tirou 1000 e a gente fecha com uma redação inédita também, que é um modelo nota 1000. Tudo bem? Estamos juntos? Então, força, fé e foco, batalha espiritual travada e vencida. Então vamos lá, no poder e na elegância. Redação nota 1000, de Matheus Vitorino. A série 30 Reasons Why, minha pronúncia é uma pronúncia de São Francisco, eu não sei porquê, o meu inglês já sai de São Francisco, tem essa coisa comigo, né? Tem essa fluência de São Francisco. A série 13 Reasons Why. Ora, pertence ao catálogo da Netflix, né? Pertencente. Narra a história de Hannah Baker, vítima de bullying no colégio. A jovem, que não teve amparo nem da escola e nem do Estado, comete suicídio. Fora da ficção, especialmente no Brasil, olha como é que vai saindo da contextualização e vai entrando na tese, apresentando a esfera. Fora da ficção, especialmente no Brasil, país mais depressivo da América Latina, cenas como essa, seria como essas, né? Cada vez mais comuns. São
comuns cada vez mais devido ao estigma atribuído às doenças mentais. Dessa forma, urge analisar as causas, as consequências e desenvolver estratégias concretas para reverter esse quadro. Enfim, eu não vou ler toda essa redação, porque senão a nossa aula vai ficar muito grande e essa aula de hoje já é grande. Mas vejam, dessa forma, aqui eu tenho diante desse cenário, aqui tenho isso porque, eu tenho o segundo, eu tenho o nesse sentido, eu tenho consequentemente, elemento coesivo, assim, ainda mais. Eu destaquei alguns, nem todos estão aqui. Mudei de parágrafo, começo como? Além disso, depois eu tenho de acordo com, depois eu tenho portanto. Esses rabiscos que eu estou dando aí é para mostrar para vocês o projeto de texto. Veja só o azul. O azul é consequência e o amarelo escuro, o amarelo claro é causa e a estratégia para desenvolver que é a proposta. Então, aqui eu tenho a retomada do amarelo e a crítica do amarelo, que é o projeto de texto. O azul, retomada do azul, a crítica do azul. Aqui é o meio repertório. O amarelo escuro é a proposta. Então, a gente vê que a redação está toda desenhada a partir dessa paleta de cores com que se termina a última frase do parágrafo de introdução. Ou seja, o seu parágrafo de introdução, ele é o norteador de toda a sua redação. Estamos juntos? Batalha espiritual, travada e vencida. Esse dia maravilhoso de sábado do poder e da elegância. Então vamos lá com o titio. Competência 4. O aluno vai tirar 0 se ele não articula as informações. Não articular é colocar uma frase e outra só tem um ponto no meio, não tem um conectivo dando seta para dirigir. Articula as partes do texto de forma precária, então você salpica um conectivo aqui, outro ali, muita repetição de palavras. 2. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Lembrando que na coesão sequencial, o protagonismo é dos elementos coesivos e na referencial, o protagonismo é dos pronomes e dos sinônimos, das palavras substituidoras aí. Enfim, competência 4 verifica basicamente o uso dos conectivos e, presta atenção, titio, a não repetição das palavras. 3, 120 pontos. Articula a parte do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recurso conectivo. É aquele aluno que até usa conectivo, mas usa muito muito mais. E então ele tem a conexão, mas não é uma conexão abundante. Articula a parte do texto, 4, 160 pontos, com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. E 5, que é o céu na terra, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, nós vamos ter hoje fartura de articulação de elemento coesivo no poder e na elegância. Vamos lá com o titio. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é uma reflexão sobre um parágrafo de desenvolvimento. Veja só o início desse desenvolvimento. Diante desse cenário, já é um conectivo em vermelho, cabe destacar o racismo estrutural como um dos principais fatores relacionados à desigualdade de acesso à universidade no país. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em 2021 o Brasil esteve diante de um dos mais brancos processos de seleção para entrada no ensino superior público do país. Então, tem um problema aqui, que é a repetição país e país, repetição de palavras, e tem um outro problema. Que outro problema é esse? O problema de que este segundo não é um conectivo que une dois períodos. Eu tenho a primeira informação e a segunda informação. O segundo está unindo. Não. Essa palavra segundo, ela está unindo a fonte à informação que é dada depois. Você percebe isso ou não? Então, eu teria assim, o Brasil esteve diante dos mais brancos processos de seleção para entrar no nível superior no país, segundo Folha de São Paulo, segundo o jornal Folha de São Paulo. Então, este segundo é um conectivo que ele não existe ali onde ele está. Ele está ali porque ele foi deslocado, mas ele não tem a função de unir duas frases. A função dele é unir o dado à fonte. Então, esse conectivo, ele não conta como conectivo entre orações. O ideal é que você coloque um outro conectivo aqui.
Então ficaria como? Diante desse cenário, cabe destacar o racismo estrutural como um dos principais fatores relacionados à desigualdade do acesso à universidade no Brasil, digamos. Com efeito, segundo o jornal Folha de São Paulo, mas são dois conectivos porque tem função diferente. Esse primeiro é a ponte entre essas duas partes, né? E o segundo é a união entre a fonte e o dado que foi utilizado. Aí o professor ficou um pouco confuso. Então vamos fazer um mapa, porque acho que no mapa a coisa vai ficar um pouco mais clara. É preciso agora de toda a concentração, de todo o foco seu, porque essa aula de hoje ela vai ser uma espécie de marcador de fases. Vai levar você para um outro momento de maturidade na sua redação. Inclusive, você vai poder usar o material de hoje como base, como modelo para você fazer boas redações no futuro. Então vem com o Titi. Primeiro, a gente sabe que lida na redação do Enem com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês já viram comigo que na introdução nós temos 3 frases: contextualização do tema, apresentação da tese e explicitação do projeto de texto. Depois, retomada do projeto, comprovação com repertório e frase crítica. Você viu isso tudo comigo. Caso não tenha visto ainda, para tudo, assiste as aulas passadas e depois volta para cá. E você tem depois a conclusão. A estrutura do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2 é a mesma. Vamos voltar para cá. Perceba que quando eu termino de fazer a contextualização, eu coloco um ponto. Coloquei um ponto aqui, cada ponto vai merecer um conectivo. Então, aqui nessa frase eu tenho o número 1 é o conectivo que eu uso na minha tese. O número 2 é a expressão conectiva ou coesiva que eu vou usar para apresentar o meu projeto de texto. A expressão A é o conectivo que eu uso para começar o desenvolvimento 1, a expressão B é conectivo para eu começar o desenvolvimento 2 e a expressão 6 é a opção de conectivo para eu começar a conclusão. Estamos juntos? O que é o 3 e o 4? O 3 e o 4, 3 é conectivo para eu começar o meu repertório, não é o da fonte, o da fonte é como se fosse o balãozinho, é o conectivo entre frases. E o 4 é o conectivo conclusivo também, que é para eu dar o fecho ao meu parágrafo de desenvolvimento. Estamos entendidos? Então, você já vai sair da aula de hoje sabendo que conectivo usar em cada parte. Se você puder, assista depois de novo essa aula, faça esses quadradinhos, coloca lá a linha 1, 2 e 3, marca, porque isso aqui é uma espécie de mapa do Brasil, onde você tem cada estado. Aqui você vai ter o mapa da redação, onde você terá cada conectivo. Estamos entendidos ou não? No poder e na elegância? Vamos lá com o Titio? Então, muito bem. Então, primeiro vamos começar por esse número 1 aí. Lembrando que esse conectivo 1, ele começa a tese. Nós combinamos que a nossa tese vai ser sempre negativa. Se a nossa tese é negativa, o conectivo que vai aparecer nela vai depender do contexto que você usou na frase inicial. Ou seja, vamos voltar para cá. Você abriu a sua redação. Primeira frase é a contextualização. Você colocou uma contextualização positiva, começou com Constituição. Se você começa com Constituição, o seu conectivo vai ser sempre o conectivo de oposição. Porque a Constituição é positiva e a sua tese é negativa. Então, você vai ter ali a Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1978, previa a todo cidadão pleno direito à educação e ao bem-estar social. Mudou, ponto. No Brasil, entretanto, o analfabetismo tem crescido de forma alarmante nos últimos anos. Então, por que é entretanto? Porque está unindo contextualização positiva com tese negativa. Contudo, no Brasil, o analfabetismo tem crescido nos últimos anos. Por que o contudo? Porque é positivo com negativo. Apesar disso, o analfabetismo tem crescido de forma alarmante nos últimos anos. Por que o apesar disso? Porque são conectivos de oposição. Eles indicam que a sua tese negativa foi precedida de uma informação positiva. Positivo com negativo, conectivo. Estamos entendidos ou não?
Porém, pode ser que você queira trazer uma série que já traga uma informação em si negativa. Então você começa, por exemplo, na série tal, é mostrado uma família obrigada a trabalhar que acaba deixando de estudar e caindo no alfabetismo. Ponto. Aí entra caindo é gíria, tá? Tu não vai usar o caindo. Ponto. De forma análoga, na realidade brasileira, muitos cidadãos, por necessidade econômica, têm abandonado a escola. Então, se você tem contexto negativo, uma série negativa, um fato negativo de outros países vizinhos, se a sua contextualização é negativa e você vai entrar numa tese que também é negativa, aí você vai usar os conectivos de forma análoga, analogamente, semelhantemente, são conectivos ou elementos coesivos. Estamos entendidos ou não? Para marcar que os dois estão indo na mesma direção. Então, voltando para cá com o Titio. Essa aula eu só posso dar agora, a essa altura do campeonato, porque é o momento que vocês precisam entender já, saber o que é contextualização, o que é tese, o que é o projeto de texto. Porque se você assistir a essa como primeira aula, pode ser que o seu cérebro esteja focando em entender a diferença entre contextualização e tese, e isso vai prejudicar a compreensão do que seja conectivo. Por isso que eu disse que essa aula de hoje é uma aula que eu preciso que vocês já entendam que contextualização, tese e o spoiler do projeto de texto são 3 frases diferentes, divididas por ponto, e cada ponto aqui vai exigir depois de si um conectivo. Tudo bem ou não? Então nós passamos pelo conectivo 1. Lembrando que ainda hoje, depois de falar sobre o conectivo, nós vamos falar sobre repetição de palavras. E depois de falar sobre repetição de palavras, nós vamos falar sobre... Eu vou mostrar uma redação, um modelo, uma redação nota 1000 aí. Ótimo. Mudei. Vou agora para o número 2. Número 2 é o conectivo que inicia, olha aqui, a última frase. Então, nesse número 2, eu vou ter o quê? Nesse sentido, convém analisar as principais causas e consequências relacionadas a esse perigoso fenômeno. Ou, nesse sentido, cabe destacar tanto a inoperância do Estado quanto a falta de informação das famílias como os principais fatores que cooperam para o agravamento do analfabetismo. Ou, isso se evidencia não só pela falta de atuação do Estado para manter os alunos na escola, mas também pela necessidade e falta de informação de muitas famílias. Então, eu tenho 2 elementos coesivos possíveis para você apresentar o seu projeto de texto. Tudo bem ou não? Então, estão aqui os conectivos para você fechar o seu parágrafo de introdução. Esse conectivo 2 é o que você vai usar para começar a frase 3. Tudo bem? A terceira frase do seu parágrafo de introdução. Posso seguir? Então vamos lá então. No poder e na elegância. Pronto. Então, a Constituição Federal Brasileira, promulgada em 88, prevê a todo cidadão pleno direito à educação e ao bem-estar social. Mudei. Entretanto, no Brasil, entretanto, o analfabetismo tem crescido de forma alarmante nos últimos anos. Nesse sentido, cabe analisar a inoperância do Estado e a falta de informação de muitas famílias como fatores que corroboram essa situação. Corroboram a situação, não existe corroborar com, tudo bem? Não é corroborar com, é corroborar algo. Corroborar é verbo transitivo direto. Use verbos mais simples na sua redação, mas se quiser usar uns sofisticados, use certo, no poder e na elegância. Vamos lá então com o Titio. Então, vou mudar agora para os conectivos 3 e 4. O que é o 3 e 4? Eu já comecei o parágrafo de desenvolvimento. Diante desse cenário, cabe destacar a falta de campanhas do poder público como um dos elementos que mais agravam a evasão escolar e, consequentemente, o analfabetismo. Ponto. Aí eu coloco aqui, segundo o portal de notícias G1, não, eu vou colocar, com efeito, vírgula, segundo o portal de notícias G1, sob esse viés, segundo o portal de notícias G1, então vai anotando aí no seu caderninho, no Poder e na Elegância, que esse com efeito, este sob esse viés, são conectivos que você coloca para indicar que você vai aplicar um repertório relacionado ao que foi dito
antes. Então, esse 3 vai ser com efeito, sob esse viés, a partir disso. Então, você continua. A partir disso, de acordo com o portal de notícias G1, acontece isso, isso, isso. Ou sob esse viés, na série N com I, acontece X, Y e Z. E aí, mudei de frase, ponto. Qual é o último conectivo que eu vou colocar para fechar o parágrafo de desenvolvimento? Eu vou colocar aqui, pois, portanto, então. Esse pois, esse portanto, então, é um conectivo de conclusão. Você vai usar conectivo de conclusão para fechar o desenvolvimento 1, na última frase do desenvolvimento 2 e no início do parágrafo de conclusão. Porque eu tenho conclusão do parágrafo e conclusão do texto. Estamos entendidos ou não? Então, voltando para cá, no poder e na elegância. Cadê Titio? Então, depois que a gente aplica o dado, de acordo com o portal de notícias acontece isso e isso, a gente fecha com a frase crítica. Então a gente diz, portanto, inaceitável que em um país que cobra altos impostos aos seus cidadãos, parte dessas taxas não seja devidamente revertida para conseguir a permanência do aluno na escola. E aí a gente muda, né? Além disso, cabe destacar a necessidade de muitas famílias como um dos fatores que também contribuem para a evasão escolar e o analfabetismo. Sob esse viés, na série N com I, é retratada a história de uma menina que foi adotada com a finalidade de trabalhar ajudando os pais adotivos na fazenda. Uma situação que é análoga à de muitas crianças no Brasil, em regiões periféricas, que se veem ou que se encontram já cedo na obrigação de ajudar a manter os lares ou as casas em que vivem. Aí você tem aqui a frase crítica. Portanto, inaceitável. Pois, inadmissível. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que a pobreza no país contribui para o agravamento da baixa escolaridade, que, por sua vez, contribui para a pobreza, revelando um ciclo de destruição da cultura no país. Enfim, é uma elegância. Você fecha ali com uma frase crítica. Tudo bem ou não? Então, vamos lembrar, por que eu coloquei 3 e 4 aqui e 3 e 4 aqui? Porque são os mesmos conectivos que você vai usar, só não pode repeti-los. Tudo bem ou não? Então, aqui depois do primeiro ponto eu uso um com efeito, aqui embaixo depois do primeiro ponto eu uso um sob esse viés. Aqui eu usei um pois deslocado, aqui eu uso um portanto, no 4. Estamos juntos ou não? Então, lembrando que eu tenho aqui a numeração 1, 2... 3, 4, 3, 4. A, B e C. Ok? Mas se a banca gostar, se a banca não gostar, em geral, a banca corrige do Enem contando o número, a quantidade de conectivos que você aplicou corretamente. Então, vamos lá com o Titi. Vistos esses conectivos, digamos, internos entre frases, nós vamos falar agora sobre os conectivos entre os parágrafos. Então, isso aqui é o conectivo A, o conectivo B e o conectivo C. Primeiro, o conectivo A. Como é que eu começo, professor? O segundo parágrafo da minha redação, que é o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiro, jamais comece sua redação com o seu desenvolvimento com primeiramente, em primeira análise, em primeira instância. Não, repito, não use mais conectivos de ordem na sua redação. Voltando para cá. Então, eu tenho aqui, o que eu vou usar então? Diante desse cenário, frente a esse cenário, frente a esse contexto, sob essa perspectiva. Tudo bem? E aí eu vou continuando aqui. O que eu vou usar no B? Aí no B, deixa eu voltar aqui, né? Se você fala de informação negativa aqui e negativa aqui, você vai usar além disso, ademais. Tem um esquisito que o povo usa que é o outro assim. Se você falar de um positivo com um negativo, aí você vai usar o quê? No entanto, entretanto,
apesar disso. Então, esse B depende do conectivo, do conteúdo que você aplica nos dois parágrafos. Em geral, o que a gente usa é soma. Além disso, somado a isso, ademais. Então, você falou que a inoperância do Estado tem favorecido o analfabetismo no Brasil. Aí você provou e criticou. Como é que você entra no outro parágrafo de desenvolvimento? Você coloca ali, ademais, cabe destacar também, o além disso, vale destacar também a falta de informação ou a necessidade. Estamos entendidos ou não? Então, apesar disso, no entanto e contudo, se você for mostrar um outro lado da moeda, né? Tema, tecnologia na educação. Aí você defendeu lá em cima no projeto de texto que você tem um aspecto positivo e um negativo relacionado a isso. O positivo, os alunos têm mais acesso a livros, a pesquisas, comunicar um com os outros. Aspecto negativo, o aluno não tem maturidade, os pais não têm controle, a escola acaba perdendo a oportunidade de trocar conteúdo com o aluno e por aí vai. Então, quando você for mudar de desenvolvimento 1 para desenvolvimento 2, você começa com um conectivo de oposição. Tudo bem? Estamos juntos? E aí nós passamos adiante, que é no C. No C, nós vamos ter aqui o conectivo para começar o parágrafo de conclusão. Então, a gente vai ter o quê? Desse modo, dessa forma, sendo assim. Professor, eu não posso começar com portanto? Pode, se você não tiver utilizado o portanto antes. Tudo bem? Então, o que não é bacana de usar? A partir dos argumentos citados anteriormente, a partir dos argumentos supracitados, a partir do que foi mencionado, a partir do que foi dito, não faça referência espacial ou geográfica. Tá? Evite, isso se chama remissão metadiscursiva. O Enem até engole, tá? Ele até tolera, mas boa parte dos vestibulares não gosta de que você use esse conectivo, porque além de cafona, ele mostra pobreza de escrita. Porque é como se você dissesse assim, olha, não sei usar sinônimo, então a partir do que eu disse acima, olha para cima, que você faz um apontamento geográfico. Então não, a partir da discussão entre necessidade e não sei o que, nesse sentido... Enfim, use sinônimos se você quiser recapitular. Não use essas expressões geográficas. E também evite na sua redação palavras que são da área de direito. Tem muitos alunos que ficam se aconselhando com advogado para poder fazer a redação. Aí aparece com redação que tem palavras como deletério, fulcral, óbice, mister, outrossim, dessarte, destarte. Então, assim, cada palavra tem o seu campo semântico, cada palavra tem o seu gênero específico para que ela circule naquele meio. Tudo bem ou não? Então vamos lá com o titio, no poder e na elegância. Tá, falamos sobre o mapa dos conectivos. Então, teoricamente, essa aula está um pouco rápida, eu vou entender que você no caderno vai fazer um desenho de 4 parágrafos, dentro de cada parágrafo vai colocar 3 linhas, no final de cada linha você vai colocar um ponto, e no começo de cada linha você vai colocar um conectivo, exceto na primeira linha da introdução. Então tem um conectivo para começar a segunda linha, que é o conectivo 2, o conectivo para começar... que é o conectivo 1, não é isso? Para começar a terceira linha, conectivo 3, depois 4 e 5, que são os conectivos para começar a segunda e a terceira linha do parágrafo de desenvolvimento. Eu preciso que você organize isso no seu caderno, em forma de desenho e em forma de escrita. Ah, professor, eu vou fazer o print, eu vou olhar e eu vou fazer. Não é a melhor forma. Tudo bem ou não? Eu tenho enfrentado um desafio com os meus alunos do presencial, porque eles não querem escrever. Esses dias a aluna mandou para mim, ai professor, eu queria tanto ser seu aluno no presencial, eu ia ser tão feliz, só consigo estar com você online. Vou contar um segredo. 70% dos meus alunos do presencial me odeiam. E por que me odeiam? Porque eu não deixo fotografar quadro, eu não deixo digitar. Tem escola que eu dou, que é a escola de ponta, todos os alunos têm computador na sala de aula. A primeira coisa a fazer é fechar e tirar o computador da mesa. E o celular é guardar o celular. Então, eu faço um inferno. E aí tem aluno que pega a folha e desenha, em vez de copiar, eu tiro da sala, eu chamo o pai, eu chamo a mãe. Eu faço um... Então... se você está estudando comigo online,
e está conseguindo aprender, agradeça, porque se você estivesse comigo no presencial, poderia você ser mais uma pessoa a me odiar. Mas vamos lá então. Comigo, no Poder e na Elegância, momento do desabafo. Mas é um desafio muito grande. Na minha geração, os professores reclamavam assim, como é que eu vou ensinar redação para vocês se vocês não leem? Hoje, eu falo para o meu aluno, como é que eu vou ensinar redação se vocês não leem nem escrevem? Não lê nem escreve. Só quer escrever no dia de fazer a redação. Aí não tem motricidade, não sabe colocar vírgula, porque a vírgula vem com hábito. A ortografia certa ou errada vem de tanto você escrever aquelas palavras corretamente. Não escrevem. Assim, o aluno hoje ele não quer escrever. E outra, o aluno ele quer ser autodidata, ele não quer ter um técnico ali na sala de aula, ele quer, não, quem sabe sou eu, não sabe. Né? Porque o outro professor eu digo que vou copiar e vou fazer em casa. Aí o aluno mandou assim para mim: eu vou fotografar o quadro porque em casa eu faço melhor, porque senão fica com a letra feia, porque eu gosto de passar limpo. Aí eu falei: então você compre 2 cadernos, um para você escrever na minha aula e outro para você passar limpo em casa, porque você não vai ficar à toa fotografando. Mas olha, eu faço o inferno na vida do aluno. Mas no final são notas 920, 880, 1000 no Poder e na Elegância. Vamos lá então, continuando. Professor, eu tenho pavor da repetição de palavras. Então, primeiro, você não tem que se preocupar com todas as repetições de palavras do mundo. Algumas palavras você pode repetir, algumas você tem que repetir. Tanto na oralidade quanto na escrita, a nossa memória comunicativa ela é curta, então toda hora a gente tem que usar um sinônimo, um ele, ou fazer uma repetição. Na oralidade a gente repete mesmo, na escrita a gente tenta aplicar pronomes e sinônimos. Nem sempre haverá e nem sempre é necessário. Então, como é que você sabe ou vai saber se você pode ou não pode repetir uma palavra na sua redação? Primeira coisa, entenda que as palavras da língua se dividem em palavras muito comuns, palavras comuns e palavras incomuns. O que são palavras muito comuns? São aquelas palavras como preposições, artigos. Então, palavras muito comuns são palavras como em, palavra como de, para, pelo, pela. Isso evidencia não só pela necessidade, como pelo abandono. Então, repetir o pelo e pela, isso não é problema. Por quê? São palavras muito comuns. O e, você não deve repetir o e na mesma linha, mas se estiver distante, estiver na linha seguinte, o e funciona também. Agora, o que são palavras comuns? Palavras comuns são essas palavras que nomeiam com naturalidade aquilo que está na nossa vida. Saúde, segurança, violência, casa, metrô, aeroporto, avião, tal. Enfim. Palavras comuns também são as palavras do tema. O tema, por exemplo, a palavra estigma não é uma palavra tão comum, que caiu numa redação. Mas se essa palavra estigma ela aparece no tema da redação, então ela passa a ser entendida pela banca como uma palavra comum. Então, se a palavra for muito comum, você pode repetir, mas tente não repetir na mesma linha. Se a palavra for comum, você pode repetir sim, só tente repetir, ou melhor, tente não repetir no mesmo parágrafo. Então, as palavras comuns, violência, insegurança, jovem, idoso, vítima, desafio, você vai usar em parágrafos diferentes. Você só não pode repetir dentro do mesmo parágrafo. E as palavras incomuns? Essas seria bom que você nem usasse. Mas se usar, você não deve repetir nunca. Nunca use 2 vezes numa redação uma palavra como fulcral, que deveria ser evitada. Como mister. Uma palavra como óbice. Uma palavra como deletério. Uma palavra como destarte, outro assim. Não use, mas se quiser usar, não repita. Estamos entendidos ou não? Então, de novo, primeiro vamos entender quais são as palavras muito comuns. São palavras como e, com, para, sobre, o pronome nós, o se, eles, etc. Palavras comuns são aquelas palavras como violência, saúde, cidadão, governo, a palavra Estado. E as palavras que aparecem no tema. As palavras do tema podem ser repetidas na redação até 4 vezes, se forem em parágrafos diferentes. Pelo amor de Deus, tá? Só não pode ser muito próximo.
Porque esses dias eu falei para o aluno, ó, tem que ser em parágrafo diferente. Aí ele terminou com a palavra violência um parágrafo e começou na outra com a palavra violência. Eu falei que repetição de palavras. Ah, você disse que podia em parágrafo diferente? Eu disse, para ficar longe, né? Se você coloca assim uma colada na outra, então é como se fosse praticamente uma repetição do mesmo parágrafo. Estamos entendidos ou não? Então, voltei para cá. As palavras do tema você pode repetir até 4 vezes numa redação de 4 parágrafos, se for uma repetição em parágrafos diferentes. Porque isso tudo aqui é manipulação da leitura da banca, tá? E essas palavras incomuns, deletério, desvelar, corroborar, usou essas palavras que são mais rebuscadas, não repita nunca. Então, de novo, evite repetir na mesma linha as palavras muito comuns. Evite repetir no mesmo parágrafo essas palavras que são comuns e as palavras incomuns não repita nunca. Estamos juntos ou não? Então vamos lá. Seus lindos, faça o printzice aí Cadê aqui a... Vou ficar aqui do lado. Faça um print do titio para marcar titio no Instagramzice, para saber que você viu a aula de titio. Pode ser durante a semana, pode ser você que está no ao vivo, para poder eu ir lá e compartilhar no meu Instagramzice. Deixa, como é que eu vou fazer uma cara de elegância? É porque eu tô na frente da Karine, na verdade, né? Ah, meu Deus, pois é. Porque eu queria ficar naquele branco, eu não queria botar conteúdo, que eu não quero que o povo que não assiste a aula vai pegar isso aqui, não. Então eu vou botar outra coisa. Que eu vou botar ali? Uma redação, gente? Vou botar esse aqui, então. Tá bom, esse aqui. Mas eu tenho que ficar perto porque vai ser no story, né? Se eu ficar muito longe, ele vai ter que botar num feed. Né? O que eu faço aqui? Pra cá? Olha lá. Não vai pegar Titi de olho aberto. Titi, ó. Karine, faz um sorriso aí, cara. Agora que o Karine posa pro... uai. Karine posando pra foto é ótimo. Faz aí bota uma mensagem aí na Libras. Não vai, ó. Titi na elegância. Mais uma. Foi ou não foi? Então vamos lá. No poder e na elegância. Vamos lá então, Titi. Posso seguir? A outra viu o filho estudando, o professor com esse boné na cabeça. Quem é esse garotinho? Garotinho tem 40 anos, tá, gente? Vamos respeitar aqui o vovozinho praticamente. No poder e na elegância. Vamos ou não vamos? Então vamos lá com o titio. Gente, o único lado positivo dessa tribulação toda com a minha mãe é que eu dei uma emagrecida. Até no vídeo que engorda, eu tô me sentindo mais magro. Eu tava uma bolinha de soprar. Vamos lá, então. Continuando aí, falamos sobre a repetição da palavra. Eu duvido que vocês tenham já estudado isso aqui dessa forma aqui. Isso aí primeiro que isso aqui não é teoria aprendida nem copiada. Isso aqui é teoria criada. E ela é criada a partir de certas experiências que eu não posso falar publicamente, mas enfim, que são experiências às quais eu me submeto só para poder trazer o melhor para vocês aqui na aula, tá? Entendedores entenderão. Vamos lá então, titio? Experiências. Gente, dá o like no videozice, se inscreva no canal, ativa sininho. E agora eu trouxe uma redação para a gente ver como é que fica isso aí no poder e na elegância. Eu vou sair da frente. Não precisava, né? Mas é porque eu vou aproveitar e vou sentar aqui. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, vamos ver isso aí, gente. Prevê a todo cidadão o direito à tutela da família, seja ela biológica ou substitutiva. No Brasil, entretanto, em oposição a essas garantias teóricas, a adoção, sobretudo de crianças mais velhas, representa ainda um tabu que impede o acolhimento de muitos menores. Nesse sentido, a fim de buscarmos uma medida contra esse fenômeno social, convém analisarmos suas principais causas e consequências. Eu quero que você leia, prestando atenção onde aparece cada ponto. Diante desse cenário, o preconceito etário representa um grande motivador contra o interesse pela guarda de uma considerável parcela de indivíduos no país. Frase de retomada do tópico 1.
Ponto. Sob esse viés, a série mexicana Chaves demonstra como uma visão estigmatizada sobre crianças com mais idade muitas vezes até permite alguma interação e ajuda, mas impede seu amparo legal, uma situação análoga à vivida nos abrigos brasileiros. É, pois, inadmissível que no Brasil, país com uma das maiores filas de pretendentes à adoção no mundo, haja tantos meninos e meninas acima de 8 anos à espera de um lar. Além disso, é possível destacar os críticos, aí tem um ponto, né? Os riscos à formação social e psicológica como um dos possíveis resultados desse tipo de preconceito. Com efeito, a série N com E mostra os desafios de uma menina que, apesar de rejeitada e adotada aos 13 anos para ajudar no trabalho familiar. Veja que até aqui não está provando nada que eu disse antes. Vai provar agora. Circunstância comum na realidade brasileira, aí trouxe pra gente, e que geralmente prejudica os estudos, o desenvolvimento de amizades típicas da idade e, consequentemente, a autoestima infantil. Por que a gente vai colocar amizade típica, estudo, autoestima? Porque eu falei formação social e psicológica antes. Só o que eu disse sobre a série não comprovava. Eu ia perder ponto na competência 3. Então vamos fechar com a frase crítica. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que crianças e adolescentes que deveriam ser protegidos possam ser levados a se entenderem como inferiores e incapazes pela própria sociedade em que vivem. Desse modo, o governo federal, com letra minúscula, gente, deve criar ações de divulgação e apoio relacionadas à adoção tardia no Brasil. Para que colocar 2 agentes? Esses cismam de colocar 2 agentes, fica mais difícil, mais arriscado. Isso deve ser feito por meio de campanhas públicas de informação e auxílio financeiro a famílias dispostas a receber como filhos crianças mais velhas, seja com cursos, bolsas ou orientação educacional especializada. Espera-se com isso diminuir o número de cidadãos que se tornam adultos dentro dos abrigos e transformar em realidade os artigos teóricos previstos na Carta Magna. Essa última frasezinha, né, transformar em realidade os artigos teóricos previstos na Carta Magna, é só para retomar a Constituição, que foi o primeiro repertório utilizado. Percebeu isso ou não? Então, quando você retoma lá no final a Constituição que foi usada lá em cima, a banca se apaixona por você, no poder e na elegância. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é marcar cada pontinho desse. Depois verificar se cada pontinho desse está dando um filhotinho, ou seja, se ele está apresentando um conectivo. Tudo bem? Como é que vai marcar agora? Na mente, né? Porque está sem um papel, né? Não tinha como imprimir antes da aula, no poder e na elegância. Estamos juntos ou não? Então vamos lá com o titio no poder e na elegância. Então, o que eu fiz para ficar mais didático? Eu fui e marquei os pontinhos. Olha lá. A Constituição substitutiva. Então, aqui nesse ponto termina a contextualização. Então, esse é o conectivo de número 1. Não é isso? E aí tem outro pontinho, termina a tese. Lá no final termina a tese. Então tem um conectivo aqui de número 2. Aqui termina a introdução. Aqui vem o conectivo A. Conectivo 3, depois desse ponto onde termina a frase de retorno. Conectivo 4, onde começa a frase crítica, termina o repertório. Conectivo C, aqui termina a frase de retorno. Conectivo 3, aqui termina o repertório. Conectivo 4, conclusivo, termina desenvolvimento 2. Outro conclusivo para iniciar o parágrafo, desse modo. E aqui são os conectivos da proposta de intervenção que vocês já viram comigo em outra aula, que é o por meio de, o com isso, o com. Tudo bem ou não? Então, percebam que a banca, ela primeiro vai olhando a quantidade de pontos e depois ela vai observando quantos conectivos estão sendo utilizados e se são bem utilizados. Porque pode estar tudo isso aqui bem utilizado, mas você coloca aqui um primeiramente, você já deu uma prejudicada aqui. Embora que se você errar só o primeiramente, tendo outros 2 certos, já salva. Mas o ideal é que todos estejam corretos, até porque se você errar algum outro aqui,
né? Tem aluno que gosta de começar assim. Por outro lado, a banca sempre discute se vai aceitar ou não vai aceitar o por outro lado como conectivo. Então, é melhor você não arriscar. Por isso que eu chamo o nosso curso aqui de método seguro. Porque eu não tenho que ensinar aquilo que pode dar certo. Tenho que ensinar aquilo que vai dar certo com certeza. Estamos juntos ou não? Vou sair da frente de novo, que é para vocês fazerem o printzinho. Quem quiser fazer o print no Poder e na Elegância. Foi ou não foi? Então vamos lá. Karine, dá um sorriso para esse print, Karine, que eu saí, mas você continua aí no print, Karine Zice. Então vamos lá então. Ok ou não ok? Então, um sábado de sol desse, vamos lá então. Olha a cara de Karine, de quem vai pular na piscina, vai se jogar naquela praia. Hoje Karine vai ser a sereia da praia. Vamos ou não vamos, gente? Do Poder da Elegância. Voltei aqui, batalha espiritual, travada e vencida. Seus lindos, como eu digo sempre, eu não tenho investido muito em marketing do canal, porque o din-din tá curto. O meu marketing são vocês que têm me ajudado. E essa semana eu pedi ajuda, eu tive um crescimento muito grande no Instagram e aqui no YouTube. Se você puder, pega algum videozinho do meu Instagramzinho, manda para as pessoas da sua turma, fala assim, olha, segue esse cara aqui que ele dá dica, ele fala coisas que ele entende, não fica inventando coisa para chamar atenção, igual o pessoal, outros Instagrams que querem só chamar atenção. O curso dele é completo, é gratuito na internet, só paga o pessoal que quer ter redação corrigida e quer ter encontro comigo e com a corretora da redação, não é isso? E aí é só ir lá no www.romulobolivar.com.br. Tudo bem até aqui? Vou agradecer então a equipe, Karine maravilhosa. Obrigado a você que me acompanhou até agora no Poder e na Elegância. Um bom sábado para você. Uma última coisa que eu tenho que falar. Que hoje eu não tive muita interação de ler dúvidas de vocês, porque hoje eu estou gravado, tá? Nessa fase aí de reta final do Enem, de mãe dodói, de não sei o quê, eu não consegui, aliás, poderia ser que eu não conseguisse estar presente pro ao vivo, então eu optei por já deixar essa aula aqui gravada no Poder e na Elegância, então é por isso que eu não estou lendo a duvidazinha de vocês aqui na tela, aqui no Ao Vivo Ziz. Tá bom? Mas também não tô aqui para enganar ninguém. Eu conto logo. Beijo, titio. Eu amo cada um. Um beijo e até a próxima. São lindos, né? Se você tem um sonho, aqui é o seu lugar. A redação vai te aprovar. Pode acreditar. Então vem com o titio, vem no concurso e vestibular. Se não fugir desse tema, a aprovação vai chegar. Então vamos estudar, vamos escrever e a vaga conquistar. Proposta e repertório sociocultural, fazer o mundo melhor. Então vem com o titio, vem no concurso e vestibular. Se não fugir desse tema, a aprovação vai chegar. Vem com o titio.